Olá, o presente vídeo visa detalhar mais como seria a planilha de apoio à formação BNCC dos estados. Antes de detalhar a planilha, eu gostaria de ressaltar algumas informações importantes. Primeira, é importante que os estados utilizem essa planilha para realizar o seu planejamento. Nela você vai poder detalhar, por exemplo, como é que está a definição do seu estado em relação às equipes regionais, como está o cronograma de formação das equipes regionais, como está o cronograma de formação dos professores ou gestores escolares, entre outros assuntos. Outra questão que eu gostaria de ressaltar é que quando você receber essa planilha, você verifique se esse campo do estado corresponde ao estado que você faz parte. Então, se você é o estado de Roraima, se você faz parte do estado de Roraima, é importante que nesse campo, onde está meu mouse, esteja escrito Roraima. Se o seu estado é, por exemplo, da Bahia, e o campo está Roraima, então você envie o problema para esse seguinte e-mail: apoiobncc@mec.gov.br. Outra questão que eu gostaria de ressaltar é que vocês não alterem o layout da planilha, ou seja, não criem colunas, não excluam colunas, não excluam campos, perguntas que serão feitas, ou seja, se detenham as informações aos campos onde você vai realmente ter que preencher as informações. Então, seguindo para o detalhamento da planilha, vocês podem verificar que a planilha é dividida em 6 passos, dos quais são: o primeiro, você vai elencar as equipes regionais que foram estabelecidas, ou seja, o estado tem 27 regionais, então você vai dizer o nome das 27 regionais. O segundo passo, você vai dizer qual município faz parte de cada regional. No terceiro passo, você vai dar uma visão geral do planejamento das ações do seu estado. No quarto passo, você vai falar como é que está o cronograma de formação das equipes regionais. No quinto passo, você vai dizer o diagnóstico das regionais. E no sexto passo, você vai dizer como é que está o cronograma de formação dos professores e gestores escolares. Então, seguindo para o primeiro passo, você clica no item azul e aperta no link que aparecer. Após clicar no link, vai aparecer a seguinte planilha: equipes regionais, onde você vai ter que detalhar o nome da regional, ponto focal, representante Undime, o representante com sede e a quantidade de formadores na equipe. Então, vamos preencher. Por estado de Roraima, teremos a regional RR1, onde o ponto focal, qual é o nome dele? Quero ressaltar quem é o ponto focal. O ponto focal será a pessoa responsável da equipe regional por atualizar as informações colocadas na planilha. Então, Jussara Silva, por exemplo. Aqui eu posso colocar o e-mail dela. Aqui teremos que indicar o representante Undime. Então, João Carlos. O representante com sede, depois o e-mail dele e a quantidade de formadores na equipe. O que seria essa quantidade de formadores na equipe? Seria, por exemplo, minha equipe regional tem um formador de matemática, um formador de língua portuguesa, um formador de educação física, entre outros. Então, eu faria o somatório da quantidade total de formadores e preencheria aqui. Vamos dizer que essa regional tem 15 formadores. Cadastrada a primeira regional, eu agora insiro as informações da segunda regional. Por exemplo, RR2, onde o nome do ponto focal será João Flores, por exemplo. E aqui teria um e-mail dele, o nome do representante Undime, o e-mail dele, o nome do representante com sede, o e-mail
e a quantidade de formadores na equipe. Por exemplo, seriam 12. Seguindo para o próximo passo, eu clico no ícone azul e clico no ícone logo abaixo. A próxima parte da planilha é em relação à regional do município. Aqui você vai ter uma listagem de todos os municípios que fazem parte do seu estado. Você vai colocar em qual o nome da regional a qual ele faz parte. Então, Alto Alegre, por exemplo, seria RR1. Amajari, RR1, e assim por diante. RR2, RR2, RR1. Já o campo ao lado, você vai ter a situação do município perante a adesão do currículo do Estado. Será que o Estado aderiu, o município aderiu ao currículo estadual ou não? Você vai colocar essas observações aqui do lado. São observações qualitativas mesmo, então você pode escrever as informações. Lembrando que, se o seu estado não possuir uma divisão em equipes regionais, se o seu estado não optar por estabelecer equipes regionais, você vai colocar a seleção aqui de todas, ou seja, esse município faz parte de todas. Só por controle mesmo. Terminando o preenchimento de todos os municípios, você parte para o terceiro passo. No terceiro passo, você vai ter que preencher informações gerais, ou seja, uma visão geral de como é que está o planejamento da formação do seu estado. Observando aqui, você vai ter um campo de data da última atualização, ou seja, quando você realizar qualquer alteração nessa aba, você vai ter que preencher qual a data dela, ou seja, você dá 2 cliques nesse campo em laranja, seleciona a data. Hoje, por exemplo, é 16 de abril. Então, seleciono 16 de abril. Então, vamos para os próximos campos. Estrutura da formação. Como é que está a situação da definição das equipes de formação? Então, eu clico nessa setinha para baixo. E aqui você vai ter uma linkagem de todas as opções para serem preenchidas. Então, minha equipe central foi constituída e as equipes regionais definidas. Seleciono essa. E aqui eu posso colocar observações relacionadas a esse campo. Ou seja, eu posso colocar aqui as equipes regionais, por exemplo. Regionais foram definidas e o processo de nomeação em portaria está em andamento. O próximo campo estaria relacionado à situação da formação das equipes regionais. Então, as equipes regionais já estão sendo formadas. Seleciono ele. E aqui eu posso colocar observações relacionadas a isso. Seguindo aqui, temos a quantidade planejada de horas aulas de formação até o final do ano. Então, eu quero ter 30 horas aula de formação. Quantidade de horas presenciais de formação. Quero ter 20 horas presenciais de formação. Lembrando que essas informações elas são gerais para o seu estado. É claro que algumas regionais elas podem optar por aumentar essa quantidade de horas aulas de formação ou ter uma quantidade um pouco menor de horas aulas de formação. Entretanto, aqui você deve colocar uma visão geral da média de quantidade de horas do seu estado. Seguindo aqui, você vai ter como está a elaboração do material de apoio à formação. Então, está a iniciar, em andamento, em conclusão, já foi concluído? Então, você pode selecionar aqui a opção que você deseja. Esse material de apoio está relacionado tanto a material de apoio
que será disponibilizado aos formadores, como material de apoio disponibilizado aos professores que estarão sendo informados. E aqui você pode agora preencher como é que está o planejamento do dia do PP. Foi realizado? Definido o dia? Definido o dia do PP em material orientador adaptado ao Estado. Então você pode selecionar. Lembrando que você sempre pode colocar as observações relacionadas ao campo que você está respondendo. Seguindo a planilha, você vai ter agora um cronograma geral das ações dos estados. Então vamos ver aqui as atividades. Estabelecer governança, formação das equipes regionais, formação das equipes gestoras, formação dos professores das redes, realização do dia do PP, revisão dos projetos pedagógicos. E aqui ao lado direito você pode ver o cronograma sugerido. Esse cronograma sugerido ele está de acordo com o documento orientador enviado aos estados. Importante que vocês deem uma lida nesse documento para receber as melhores orientações sobre como será realizada essa segunda etapa. Aqui você pode preencher também como é que está o início planejado. Lembrando que o cronograma é somente sugerido, mas o Estado ele pode optar por realizar essa ação no tempo que ele desejar. Então, no meu caso, eu iniciaria em 1º de abril, terminaria no final de abril. A situação já está em andamento. E aqui eu posso colocar observações relacionadas ao estabelecimento dessa governança. É importante ressaltar também que todos esses campos em laranja, como vocês podem ver, eles devem ser atualizados semanalmente. É claro que às vezes a situação ela pode não ser alterada, mas as observações talvez sejam alteradas. Talvez vocês encontrem novos desafios que queiram ser relatados aqui nas observações. Então, você deve preencher agora as próximas informações relacionadas às formações das equipes regionais, enfim. Para preencher o início do planejado, por exemplo, você deve clicar 2 vezes na célula. E aí você vai ter um calendário logo abaixo. Seguindo para o próximo passo. O próximo passo está em relação à formação das equipes regionais. Nele você vai colocar como é que está o cronograma que a equipe central está pensando em formar as suas equipes regionais. Então temos a data da última atualização, clica 2 vezes sobre a célula, seleciona dia 16. E agora você vai preencher como é que é o tema da formação da regional, ou seja, se é em educação física, ensino religioso, geografia, ou a etapa dela, ou os principais competências gerais da BNCC, digamos que seja em ciências. Seleciono a etapa, nas finais, o início planejado que eu quero realizar essa formação, digamos que esteja em 8 de maio, até o dia 11 de maio, quantidade de horas da formação, eu quero realizar em 40 horas, quantidade de horas presenciais, eu quero realizar em 30 horas, quantidade de formação por mediação tecnológica, digamos que sejam 10 horas, quantidade de regionais a serem formadas. Então, no estado de Roraima, eu tenho 2 regionais, RR1 e RR2. Digamos que eu quero formar essas 2 regionais ao mesmo tempo. Então, eu colocaria 2 regionais aqui. Como é que está a situação? Ela pode estar em iniciar em andamento, concluído e atrasado. Se eu já comecei o meu planejamento dessa formação, posso colocar em andamento. Se ainda não iniciei, a iniciar. Se a ação já foi concluída, ou pode ser que ela já esteja atrasada. E aqui eu posso colocar as observações, ou seja, posso identificar, por exemplo, já foi definido o local onde eu vou realizar a minha formação. Ou eu posso colocar que eu já sei quem vai ser o responsável por realizar essa formação. E aqui você coloca nas observações. Então, seguimos para a próxima formação.
história, por exemplo. Pode ser nos anos iniciais. Pode ser que eu opte por realizar a formação no mesmo dia, no mesmo período, levando a mesma carga horária, abrangendo a mesma quantidade de regionais. Mas essa ação ainda está a iniciar, ainda não comecei o meu planejamento. E aqui eu posso colocar minhas observações do porquê ainda está a iniciar, ou quais as dificuldades, ou quando eu pretendo iniciar esse planejamento. Como você pode observar, então eu cadastrei 2 formações, mas elas têm informações quase idênticas. Então é importante que você detalhe a formação das regionais por componente, porque elas podem ser realizadas ao mesmo dia, como é o caso, mas podem ser realizadas em tempos diferentes. Seguindo para o próximo passo. Como você pode ver, o próximo passo está relacionado ao diagnóstico das regionais. Aqui eu vou ressaltar um ponto importante. Você pode compartilhar essa planilha com as equipes regionais no seu estado. Então, as equipes regionais, ela entraria nessa aba. Você pode verificar que a regional já está estabelecida aqui e ela colocaria nos campos como é que está sendo realizado o diagnóstico que foi realizado. Ou seja, a regional vai responder qual o tamanho do público-alvo. Então, você pode responder, temos 2.000 professores e 240 gestores escolares. A equipe regional pode se sentir livre a colocar qualquer informação. Se ele quiser, por exemplo, ele pode